Tudo bem? Olha que cansaço. Eu tô aqui, mas é só o corpo, viu? Porque a alma, acho que a alma já tá dormindo faz tempo. Vontade de dormir, de descansar. É um tema que parece meio bobinho, mas não é. Eu já falei pra vocês que as inscrições pro curso estão abertas durante essa semana. Quem quiser o link tem aí na minha bio, tá? Pode me chamar no direct também. No final, hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Na semana que vem, eu vou trazer uma surpresa para quem quiser se inscrever no curso. Na segunda-feira, ou quem sabe no final de semana, no sábado, no domingo. Vocês sabem quem é esse cara? Eu vou colocar ele aqui. Esse moço aqui, ó, esse mocinho aqui. É um cara muito perigoso para as campanhas, um sujeito danado do mafioso e o nome dele não é Jennifer. O nome dele é Rony, amores. Eu tenho que virar, né? Galera, quem é esse carinha aqui? Como eu falei, o nome dele é Rony. Rony é a sigla que a gente dá para recursos. Nossa, tinha que escrever justo aqui. Recursos de origem não identificada. Nossa, hoje tá de lascar, hein? Recursos de origem não identificada. Socorro, o que é isso? Já te explico. São aqueles recursos que ingressam na conta bancária sem identificação. Você sabe que todas as doações financeiras, todo recurso que entra nas contas do candidato precisam ter identificação, né? Precisa ser identificado pelo CPF do doador ou pelo CNPJ. Carla, mas CNPJ? Yes, CNPJ. Porque afinal de contas, partidos e candidatos também podem doar, certo? Então, por isso, eu citei CNPJ. O que acontece? Os bancos deveriam, tá? Eles têm a obrigação de blindar as contas. Mas, na prática, infelizmente, isso não acontece. Então, existem casos de adversários que querem sacanear o cara e vai lá e faz depósito na conta bancária sem identificação. Se o candidato tiver uma movimentação muito grande, por exemplo, fica difícil até de identificar, tá? Agora, o que a gente pode fazer em relação a isso? Para evitar isso? Preservar o número das contas bancárias. Então, nada de ficar postando aí no grupo, pedindo doação aí em rede social, porque isso aí não vai prestar. Isso vai dar um chabu dos grandes, porque infelizmente tem gente que está apenas se ocupando de estragar a campanha do outro. Tem gente que está mais preocupado em prejudicar o adversário do que fazer a própria campanha. E vocês sabem que isso esquenta mesmo. Isso é realidade, principalmente em cidades de interior. O negócio pega fogo de uma forma que dá até medo, hein? Carla, o que mais pode ser o Rony? É só aquele recurso que entra sem a identificação do doador? Não.
Sabe aquele limite? Sabe aquele limite que as pessoas físicas têm para doar? Por depósito? Via depósito? Quer saber se vocês estão afiados. 1.064,10. Esse é o valor máximo que pode ser depositado. Valores acima disso precisam vir via transferência bancária ou cheque nominal cruzado. O que vai acontecer se o meu vizinho desinformado, tadinho, ele quer me ajudar na campanha, vai falar assim, Carla, eu vou te doar R$2.000. Até aqui, bebê, por depósito. Se ele fizer para mim um depósito de 2.000, por exemplo, o excesso desse valor, né, o que ultrapassar, vai ser considerado um Rony. E aí começa a sua dorzinha de cabeça, ou melhor, a do seu cliente, né? Faz sentido? Galera, eu friso muito a questão do acompanhamento dos extratos para os meus alunos. Eu falo, olha, o candidato precisa ter um controle muito grande do seu extrato. É indicado nomear, né, um administrador financeiro, alguém para cuidar, para o caso dele não querer. Não querer perder tempo com isso. Mas tem que olhar extrato bancário todo dia. Todo dia. Por quê? Porque se cair um recurso lá que não for de origem identificada, se cair um Rony, ele vai ter que devolver ao doador. Então, ele tem duas opções. Exemplo. Um exemplo. Caiu lá. Eu sei quem foi que depositou. Mas informou ou o CPF errado ou não informou. O que eu faço? Eu devolvo ao doador, né? Pela conta. Beleza, tá. Nossa, tá ruim demais. Devolvo ao doador. Se eu não souber quem é o doador, eu vou recolher uma GRU em favor do Tesouro Nacional. Perguntinha. Carla, se eu fizer isso aqui, quer dizer que eu tô livre do bagulho? Aí só Deus sabe, amigo. Porque é o seguinte. Isso aqui caiu na conta do candidato. Mesmo que ele faça a devolução, cabe ao juiz interpretar se ele se beneficiou ou não daquele valor, mesmo que ele não tenha utilizado. Então, é só lá no julgamento das contas é que a gente vai saber se isso prejudicou ou não. Olha só, o Fernando fez uma pergunta interessante. Se o candidato for muito desorganizado, o que você orienta? Fernandinho, meu amigo. Peraí. Se o cara for muito desorganizado, eu recomendo ele nem ser candidato. Essa é que é a verdade, a realidade. Mas como não tem jeito, né? A gente não pode escolher, a gente não manda nisso. É nomear alguém para tomar conta das finanças, tá? A indicação é essa aí. Porque alguém precisa ficar por conta disso. Atenção, você que é contador não tem que ficar por conta de vigiar isso aqui, não. Sabe por quê? Senão você não faz mais nada da vida, né, amor? Isso. Você, contador, não tem obrigação nenhuma de ficar olhando essas coisas. Então, o cara que se vire, ele se vire e arrume alguém aí para tomar conta e para organizar isso. E muita atenção
em relação ao que eu falei sobre a preservação do número das contas. Nada de ficar divulgando em grupo, muito cuidado com isso, porque vocês já viram alguém falar assim, nossa, fulano me sacaneou, depositou dinheiro na minha conta. Aposto que vocês nunca ouviram falar nisso, né? Na vida real, que eu digo, vida real fora de campanha. Nunca vi ninguém reclamar por ter recebido um depósito não identificado sem saber de quem na sua conta bancária. Mas nesse caso, no caso das campanhas eleitorais, isso acontece. Deixa eu ver aqui. Kaline, os 1.064,10 por CPF é só para depósito. Isso, exatamente. É o limite diário. Então, a mesma pessoa pode doar até esse valor todos os dias? Vivi, pergunta interessante. Vai depender de quê? Lembra lá? Passar um risco aqui para não embolar mais. Lembra da Maiara e Maraísa? Lembra da Maiara e Maraísa? Ó, cuidado, hein? Os 10% dos rendimentos lá de 2019. Se tiver dentro dos rendimentos, sem problema. Mas se não tiver, é um abacaxizão, tá? Tá rolando uma polêmica sobre a questão dos sublimites. Dos sublimites em relação ao gasto com contador e advogado. Por quê? Porque as campanhas hoje têm sublimites de gastos com locação de veículo e alimentação. Eu vou fazer uma aula sobre isso sexta ou segunda, tá? Para acabar com essa discussão, vou passar aqui o meu entendimento, é como eu sempre falo, é o meu entendimento, tá? Mas cada profissional, cada estudioso aí tem seu entendimento. Então, eu vou passar sobre a minha ótica, o que eu penso a respeito do valor pago a contadores e advogados em relação aos sublimites. Porque esses sublimites são baseados nos gastos da campanha, nos gastos contratados. E como o contador e o advogado não abate do limite de gastos quando é pago com recurso de campanha, muita gente está com dúvida se nessa base de cálculo para gastos com alimentação e gastos com locação de veículo, se nós vamos considerar o contador e o advogado, tá bom? As inscrições estão abertas, Kaline, mas você pode começar pela 23.607, a resolução. Você pode começar por ela. É ela que sustenta. E a lei das eleições também. Amorzinhos, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã não sei se eu vou pintar por aqui, porque eu tô gravando o curso. Mas se der, a gente faz uma pausa aqui e eu venho bater um papinho com vocês. Mandem inscrição para o curso. Aí na minha bio tem o link, embaixo da minha foto tem o link. Pode mandar pelo direct também, eu mando o link para vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.